Bom, obrigado a todos vocês por estarem aqui. É uma oportunidade poder falar sobre a exposição, falar sobre fotografia do século XIX e principalmente assim como uma conversa, né? Eu acho que um pouco diferente do que uma visita guiada. E eu acho que talvez uma oportunidade para a gente pensar sobre aspectos da fotografia um pouco iluminados aqui, né, pelos trabalhos de nomes importantes da fotografia brasileira, nomes que nos precederam, para aqueles que são fotógrafos. Eu não sou fotógrafo propriamente, mas, evidente, trabalhando tão perto da obra desses autores e no sentido, né, de preservação, curadoria, mas eles também são fotógrafos que são uma referência em construção para a fotografia brasileira hoje. Quando eu digo referência em construção, é porque, de um certo modo, apesar de estarem presentes, né, quer dizer, no cenário cultural brasileiro, a gente ainda está construindo o entendimento e a pesquisa, né, e o entendimento do trabalho de cada um desses autores, né? Então, eu acho que, quer dizer, essa é uma exposição que tem uma característica ligada a uma efeméride, né? Ela foi pensada, né, para ser mostrada durante esse ano de 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente fez um recorte de tempo que, na verdade, procura olhar a chegada da fotografia no Brasil, na verdade, mas através do Rio de Janeiro, e trouxemos isso até 1930, porque o espaço que a gente previu para essa mostra foi esse espaço, e porque a gente também julgou que, quer dizer, estender a representação da cidade até a contemporaneidade, ou entrar profundamente na segunda metade do século XX, ou mesmo no período do final da primeira metade, seria incorporar uma produção fotográfica extremamente importante, mas que tem um crescimento também exponencial, que é o período, na verdade, da instalação do fotojornalismo nos moldes mais contemporâneos, é o período da Revista Cruzeiro, da Reforma de 1940, de fotógrafos como José Medeiros, Jean Manzon e tantos outros que, no período da própria Segunda Guerra e do pós-guerra, construíram, né, as bases de um fotojornalismo contemporâneo, né? E a gente fez um corte, então, em 1930, que é um corte, na verdade, associado a um momento na história do país, que é um momento muito relevante. Quer dizer, a Revolução de 30, ela é um marco, né, quer dizer, de um rompimento com o passado, que é derivado, obviamente, de todo o período do Império e derivado do que a gente chama de República Velha, né, por uma transição para uma certa modernidade, ainda que não se possa talvez nem denominar claramente de um processo de revolução burguesa no Brasil, como a gente queira pensar, mas a Revolução de 30, ela representa a ascensão, né, de uma classe média, ela representa um processo de urbanização, ela representa toda uma questão, né, associada à nova estrutura de produção, a legislação trabalhista, toda uma substituição, né, quer dizer, e novos atores políticos no cenário do país, né? Então, esse é um marco efetivo na história do país, que trabalha também exatamente quase que em paralelo com mudanças na linguagem da fotografia, porque é a partir da década de 30 que você tem uma renovação de linguagem, que se dá principalmente pela introdução da câmera de pequeno formato e da comunicação visual do jornalismo, né? Quer dizer, essa relação, por exemplo, da câmera Leica, né, como um elemento de transição na linguagem da fotografia, não é só a redução do formato e o formato 35mm, mas é, na verdade, a associação disso com os meios de comunicação de massa, com as revistas ilustradas, né, que vão fazer todo o processo de amadurecimento do século XX como um século claramente da comunicação visual. Quer dizer, as revistas ilustradas de meados do século, né, elas precedem as formas eletrônicas, né,
e de imagem em movimento, de um certo modo, são paralelas, né, mas precedem a televisão, e elas vão estruturar essa base da comunicação visual de massa, né, no século XX, que vai desaguar, né, no momento que a gente vive hoje, dessa relação absolutamente intensa com a imagem, né? Então, a exposição, ela, na verdade, vem até esse momento, né, de grande transformação. E esse foi um corte, eu estou querendo só situar isso para deixar claro que a gente arbitrou 1930, mas é um corte que eu acho que tem, eu vou voltar a ele depois, ele tem uma razão de ser que está associada exatamente a momentos na vida da cidade, do país, e a momentos de transição fortes na própria linguagem da fotografia, né? Agora, eu acho que tem uma questão também importante aqui, é que a gente fez esse projeto em paralelo com uma outra exposição que está também no Instituto, que quem não viu, recomendo que veja, a exposição Um Passeio pelo Rio, que está logo aqui na nossa pequena galeria, né, que é derivada do acervo de iconografia do Instituto, né? O Instituto tem uma área de iconografia, uma área de uma brasiliana iconográfica, quer dizer, são representações em obras de arte sob papel, principalmente, desenho, aquarela e também as formas de multiplicação de imagem, né, da xilogravura, da litografia, que são clássicas do século XIX, final do século XVIII, e que conviveram com a fotografia ao longo do século XIX. Então, a gente tem uma exposição, né, denominada Um Passeio pelo Rio, né, que é uma exposição que ela é toda centrada fundamentalmente na representação da cidade do Rio através de imagens que, na sua essência, são imagens diretamente produzidas a partir do desenho, do traço, né, e não mediadas pela câmera, né? E essa exposição, que é uma exposição que começa em 1840, e aquela exposição vai até 1880, quer dizer, ela convive, não é uma questão de corte no tempo, ela percorre o século XIX inteiro, né? Lá ela tem também reproduções fotomecânicas, são aquelas reproduções derivadas já de imagens produzidas por câmera, mas ela engloba, na verdade, um repertório muito mais amplo da representação visual, que engloba o desenho, a pintura, né? E aqui a gente se centrou estritamente na representação fotográfica do Rio de Janeiro, né? E, portanto, o conceito aqui dessa exposição é que tudo que está aqui apresentado tem na sua base uma imagem fotográfica, na sua partida uma imagem fotográfica, né? E o que é uma imagem fotográfica, né? Quer dizer, definir é muito pretensioso, porque esse é um debate permanente, é um debate da fotografia contemporânea, é um debate cultural contemporâneo, mas, quer dizer, a imagem fotográfica, obviamente, é algo que tecnicamente se define, né, pela presença de um aparato tecnológico na produção dessas imagens, né? Então, esse aspecto é uma questão importante. Eu acho que aqui a gente precisa conversar um pouquinho sobre esse momento de inauguração da fotografia, né? E a exposição, ela traz isso. Logo no início, né, nós falamos do início da fotografia no Rio de Janeiro através do Hercule Florence, de uma maneira que está associada às notícias de imprensa naquele momento, em relação à daguerreotipia, que chega ao Rio de Janeiro em 17 de janeiro de 1840. Mas essas primeiras notícias sobre a fotografia, sobre a daguerreotipia, sobre a chegada da invenção divulgada na França 6 meses antes ao Rio de Janeiro, né, que ocorre com a chegada do navio L'Oriental, que é um navio francês e que traz um equipamento da daguerreotipia. O abade desse navio, Louis Comte, é quem pratica e realiza as primeiras fotografias aqui no Paço Imperial, né? São daguerreótipos, na técnica a qual Louis-Jacques Mandé Daguerre chegou como resultado de processo, né, basicamente durante o ano de 1839, que foi anunciada na França em 19 de agosto de 1839, numa reunião da Academia de Ciências e Academia de Artes francesas, e naquele momento foi anunciado a compra, né, dessa invenção. Ela foi comprada de Daguerre e da família de Niepce, né,
que é o co-inventor da daguerreotipia, né, que já havia falecido naquele momento. E o governo francês, então, adquire essa invenção e coloca ela em domínio público, né, de tal forma que ela passa a poder ser praticada por qualquer pessoa, sem pagar nenhum tipo de royalties, sem nenhum tipo de restrição, apenas na medida em que a pessoa investisse os seus recursos para adquirir os equipamentos, adquirir os manuais, enfim, e passar a praticar. Então, esse é um gesto, né, feito pelo governo francês nos 50 anos da Revolução Francesa. Ele tem um simbolismo também, né, associado, né, a uma questão de democratização de acesso a ferramentas de comunicação e de cultura. E algo muito importante, que eu acho que a gente tem que pensar naquele momento, entre 39 e 40, é que a fotografia ela se difunde no mundo todo através do texto. Quer dizer, todas as qualidades da fotografia estão nas páginas dos jornais, que não reproduzem essas fotografias, porque não tem como fazer isso, e, portanto, adjetivam, né, as qualidades desse novo processo, né? Então, se você lê os textos, né, aqui no Brasil, na França, todos eles são muito fortes em relação a questões, principalmente, da capacidade do processo, né, de criar representações visuais, né, do mundo visível, usando sempre referências do tipo, praticamente sem auxílio da mão do artista, né? A natureza se representando a si mesmo, né? Na verdade, um discurso sobre algo que era muito excepcional na medida em que essa nova técnica permitia, né, quer dizer, um registro visual, né, do mundo visível, sem que houvesse a necessidade, né, da construção ou, enfim, das técnicas até aquele momento conhecidas de representação visual. O desenho, a pintura, ou a gravura, ou a litografia, enfim. Na verdade, é uma nova técnica que inaugura algo novo, que é conhecido de todos, que é a comunicação visual, a representação visual, só que através de uma tecnologia, né, que traz resultados que são detalhados, né? Se você pegar um daguerreótipo, colocar no microscópio, você lê a placa, você identifica, né, quer dizer, informações que não estão visíveis a olho nu, enfim, há todo, né, uma constante afirmação de qualidades desse novo processo, e tudo isso através do texto. Isso aí claramente percorre como um rastilho de pólvora, sempre através do texto. Isso vai ser replicado nos jornais fora do chamado centro, né, civilização assim, ocidental, Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, em outros lugares. E 6 meses depois, a própria técnica já está presente aqui. A gente tem que pensar que a daguerreotipia, na qual nós temos vários exemplos na primeira vitrine, de retratos, principalmente, ela não era ainda a comunicação visual nos termos contemporâneos. Quer dizer, a experiência das pessoas com a daguerreotipia era uma experiência do ponto de vista do processo real, do ponto de vista da comunicação visual, limitada. Quer dizer, um daguerreótipo, né, feito num estúdio, ele circulava num âmbito restrito, né, entre os familiares, os amigos, as pessoas que podiam ter acesso àquela imagem em estojo, e, portanto, aquela imagem não circulava num sentido amplo, né, na sociedade, aquela imagem específica. O processo, sim, porque vários estúdios de daguerreotipia começam a ser implantados. Agora, isso, de fato, também é o mesmo para diversas outras formas de representação visual. A gente tem que pensar que as pinturas também não circulavam nos termos que circulam hoje, reproduzidas por técnicas da própria fotografia, né? As pinturas ou eram vistas, né, quando possível, nos próprios espaços, lembrando que é a própria Revolução Francesa que inaugura o conceito de museu, né, nos termos mais contemporâneos. Então, nós estamos falando, né, de 50 anos após o conceito do museu, digamos, enfim, um conceito atualizado de museu, né, passar a vigorar. Você, na verdade, tem as técnicas da xilogravura e as técnicas, posteriormente, da litografia, que vão permitir, na verdade, a interpretação de obras de arte e a sua difusão através de impressos, né? Quer dizer, a xilogravura, a litografia, a gravura em metal são ferramentas da difusão das artes plásticas, né, quer dizer, da própria pintura, através
de reproduções que difundem, né, essas grandes obras também. Eu estou só comentando isso para dizer que a fotografia não nasce, né, ela mesma já uma ferramenta de comunicação visual nos termos contemporâneos. Ela nasce como uma nova forma de representação visual, de registro visual, né, que é aplicado ao retrato e que é aplicado a várias outras finalidades, mas ela circula ainda restritamente, quer dizer, como imagem individual, né? Ela circula em âmbitos restritos, né? Então é isso, a experiência com a daguerreotipia vai se difundindo pelos estúdios fotográficos, pelo texto, e depois pela experiência que as pessoas vão tendo com as imagens, de poder conhecer um daguerreótipo e olhar. E você tem 10, 15 anos, na verdade, de uma maturação de processos, né, que faz com que essa nova técnica tenha muito impacto na sociedade, mas ainda muito longe do impacto efetivo que ela vai ter quando ela, de fato, por mudanças tecnológicas, adquire essa qualidade de multiplicação e de replicação da sua própria imagem, né? Quer dizer, o processo negativo-positivo, ele inaugura, a partir de 1850, de uma forma mais efetiva, né, essa possibilidade de você, mesmo no âmbito do processo fotográfico, produzir múltiplas cópias a partir de um registro original em câmera, né? E aí você vai ampliando a possibilidade de comunicação visual através da imagem, né? Eu acho que esses são dados importantes do século XIX, que estão aqui presentes, e a gente faz uma referência a Hercule Florence, que tem que ser feita, que é um artista que se radica aqui no Brasil, que enfim, chega no início dos anos 20, participa da expedição Langsdorff, né, e depois permanece no Brasil, em Campinas particularmente, e se dedica a pesquisas em vários campos das artes plásticas. Ele mesmo, né, quer dizer, um dos artistas pintores, né, da expedição Langsdorff, mas ele também se dedica à questão dos registros sonoros, e ele particularmente se dedica às questões da simplificação dos processos de impressão, né? E ele trabalha na direção de simplificar os processos, que naquele momento o processo mais relevante era a litografia, né? Um processo do início do século XIX, e ele, 10 anos depois, está tentando simplificar a litografia no interior de São Paulo, porque ele está num local com poucos recursos, e ele busca, na verdade, um processo que permitisse que a comunicação impressa fosse mais efetiva, que não dependesse de estabelecimentos litográficos, né, que tinham na época alto custo, tinham custos de materiais, de equipamentos, de pedras litográficas. E ele, nesse processo, ele pesquisa também os materiais sensíveis à luz, né? E ele busca na fotografia ou nos processos fotográficos uma forma de impressão, e ele também faz experimentos com câmera. E, portanto, ele também captura ou registra imagens dentro de uma câmera, dentro de um aparelho fotográfico. Então, ele, por um lado, usa materiais sensíveis à luz para, através de desenhos que ele faz em vidros esfumaçados, que ele desenha com ponta metálica, ele faz um negativo, que depois, em contato com o papel sensibilizado fotográfico, ele, com isso, imprime, e a gente está expondo aqui um facsímile de um rótulo de farmácia, que é, na verdade, uma impressão com 6 rótulos, onde ele pretende, exatamente através de um vidro e com o processo fotográfico, criar um processo de impressão que ele poderia produzir, são 6 numa página, ele poderia produzir 600 rótulos, que seriam rótulos que depois, uma vez recortados, né, um boticário, enfim, farmacêutico poderia utilizar, que é um desenho, na verdade, para depois ser preenchido à mão, né, com o medicamento específico. Ele, na verdade, está criando o rótulo, né? Ele está criando um rótulo através de um processo fotográfico. Ele está, portanto, usando a técnica fotográfica para um processo de impressão, né? Em paralelo, ele faz experimentos com uma câmera. Não existem nenhum objeto sobrevivente desses experimentos com câmeras, mas tem os diários dele, onde ele relata isso e relata os resultados, né? E o Florence é um nome muito importante na fotografia no Brasil e no mundo, porque nesses diários ele, inclusive, como pintor, ele faz considerações que são muito interessantes. Ele diz, por exemplo, eu já consegui um resultado de uma imagem numa câmera e consegui registrá-la através, né, de um material fotossensível, né, num papel fotográfico, num negativo que eu passo para positivo. Imagina como será isso, e eu tenho certeza que será possível, em cores, né?
Imagine como isso será importante para um pintor como eu, que passa 8, 10 horas finalizando uma única imagem, né? E aí ele entra num processo de reflexão sobre algo que viria a ser, né, um desenvolvimento enorme da fotografia, que ele está isoladamente em Campinas, escrevendo para ele mesmo no seu diário reflexões sobre os potenciais daquela técnica, né? Então, tudo isso para dizer que, ao mesmo tempo que Daguerre, na França, tem uma grande repercussão, né, Florança, aqui no Brasil, de forma isolada, chega a resultados semelhantes. E é curioso notar que, alguns dias depois do anúncio da daguerreotipia aqui no Rio de Janeiro, o próprio Jornal do Comércio faz uma reflexão sobre a invenção da fotografia e cita o Florenz, né, isso em janeiro de 1840, como um inventor isolado da fotografia no Brasil. Então, é interessante a gente ver que o Jornal do Comércio de 1840, poucos dias depois de anunciar a daguerreotipia, a chegada da daguerreotipia no Brasil, faz uma consideração sobre a própria invenção isolada da fotografia no Brasil, porque o próprio Florenz já tinha divulgado isso, né, em jornais de São Paulo, anunciando as suas descobertas, até porque ele, com o anúncio da daguerreotipia, que ele toma conhecimento logo depois do anúncio em agosto de 39 na França, ele fica com muito receio de que outros inventos que ele estava trabalhando, principalmente esses ligados à simplificação da impressão, que não eram os experimentos fotográficos, ele fosse perder também, não que ele considerasse que tivesse perdido a primazia da fotografia, mas ele constata que um experimento que ele estava trabalhando tem uma grande repercussão internacional e ele, então, envia para vários jornais no Brasil exemplares dos experimentos que ele fez, né, que envolvem a fotografia e a poligrafia, que era o que ele exatamente estava tentando documentar como uma invenção sua, que era essa simplificação do processo de impressão. E é por isso que o próprio Jornal do Comércio o menciona também naquele contexto. Então, é só para a gente entender que, né, quer dizer, há uma questão interessante em torno da fotografia, dos processos de impressão, das demandas por comunicação acontecendo, né, quer dizer, intensamente no século XIX e aqui no Rio de Janeiro também, né? Enfim, esse momento, né, inicial da fotografia no Brasil é marcado também por essa presença do Florenz, ainda que uma presença pontual, não tão intensa do ponto de vista da sua presença hoje, quer dizer, na referência, né, da fotografia brasileira, quer dizer, mas ela já é marcante desde aquele momento. E a partir daí a gente tem um progressivo desenvolvimento de toda essa produção de imagens. E aqui eu acho que a gente tem que retomar a questão do que define a fotografia, ou do conceito da imagem fotográfica, né? Quer dizer, essa é uma questão talvez muito debatida para muitos de vocês, mas eu acho que a gente tem que pensar nela, porque eu acho que ela é parte até do próprio processo dessa exposição, do interesse que essa exposição desperta, etc., né? Então, o que define a imagem fotográfica, né? Pelo menos na sua prática mais corrente, né? É a justaposição de dois universos, duas técnicas, né? Duas tecnologias, né? E, obviamente, uma operação, né? Uma operação por um autor, uma operação por um praticante, por um artista, por alguém, né, que reflete criticamente sobre esse processo, sobre essa forma de representação. Quer dizer, eu estou falando aqui da câmera e eu estou falando aqui de um desenvolvimento que é bem do século XIX, né, que é o domínio de materiais sensíveis à luz. A câmera escura é uma ferramental que tem longa história, mas que vem desde a Renascença com muita utilização no campo da representação visual. Muitos artistas viajantes aqui no Brasil, do início do XIX, né, quer dizer, na Europa, ao longo do XVIII, do século XVII, você tem inúmeros pintores, artistas utilizando câmeras escuras. As câmeras escuras no século XIX eram vendidas, inclusive dobráveis, pré-fabricadas, né? Um pintor podia levar uma câmera que ele armava ela, colocava a lente e passava a ter um instrumento óptico de observação da natureza e do mundo, né? Então, esse instrumento, que é um instrumento maravilhoso, que é um instrumento associado a uma capacidade, né, quer dizer, nossa de selecionar, né,
a energia, né, luminosa, a luz visível, né, através, né, de uma lente e de um anteparo, e no qual a gente consegue eliminar toda a interferência, né, externa a essa radiação, né, e conseguimos privilegiar apenas aquela radiação que está entrando nesse instrumento através da lente e que forma a imagem. Com isso você consegue, né, olhar uma projeção de imagem num anteparo e você consegue, né, estabelecer uma relação de reflexão, de exame, de estudo sobre esta imagem. E foi isso que foi feito na pintura durante muito tempo, né? Cabe lembrar que a câmera escura, e nós temos duas câmeras do Ferrez aqui, é um instrumento também que já anuncia o ponto de chegada. Quer dizer, para todos os fotógrafos aqui que trabalham com qualquer câmera de médio formato, enfim, onde você tem a projeção da imagem num vidro despolido, quer dizer, essa projeção da imagem num dia ensolarado aí fora, né, é uma projeção de uma imagem maravilhosa, sedutora, né? A lente é um instrumento, né, relativamente antigo, e as câmeras escuras do século XVII, do século XVIII, elas já projetavam nos seus anteparos imagens muito sedutoras, imagens em cores, imagens com alta definição, imagens tão sedutoras quanto pode ser, né, uma imagem hoje que a gente examina numa câmera antes de colocar o filme fotográfico para registrá-la, né? Quer dizer, eu estou falando das câmeras que eram as câmeras escuras, onde você, no vidro despolido, né, quer dizer, utilizava um exame que é um exame um pouco mais distanciado, né, com seus dois olhos, não é uma visão monocular através de uma câmera reflex, né? É uma relação um pouco mais distanciada com essa imagem projetada. E essa imagem projetada, ela tem muita força, ela é uma representação do mundo através de um instrumento, ela não é o mundo, mas ela está em simbiose direta com esse mundo, porque ela é uma representação dinâmica, né? O que é uma câmera sem ser fotográfica? Que tipo de imagem é essa imagem projetada, né? Se eu pensar a imagem como um elemento de representação do mundo, né? O que diferencia uma pintura, né, de uma câmera fotográfica que projeta aqui uma imagem sobre a parede, né, do museu, né? Essa imagem projetada, se eu criar uma instalação aqui, botar uma câmera para fora e projetar aqui uma imagem, né? Qual a diferença desta imagem para a imagem que eu pintei desta paisagem? Essa imagem é mais verdadeira ou mais real, mas essa imagem se transforma, porque lá fora, quando é noite, ela deixa de existir, quando é dia, ela volta a existir, mas talvez transformada, né? O que é a imagem, né? E o que é a câmera nesse sentido, né? Eu estou falando isso no sentido da representação visual, no seu sentido mais amplo, da pintura, do desenho, né? E, né, aí, do recurso a instrumentos, né? E a câmera é um instrumento fundamental, né? Fundamental na história da representação visual e fundamental, obviamente, para inaugurar esse momento, que é o momento da fotografia. Essa tecnologia da câmera, a tecnologia de materiais sensíveis à luz. E na hora que a gente junta essas duas tecnologias, surge aquilo que a gente denomina de fotografia, né? Porque a fotografia, ela pode ser pensada de forma muito mais expandida, do ponto de vista contemporâneo, né? Quer dizer, inclusive, né, quer dizer, você sair dos limites do processo é quase que uma necessidade de reflexão crítica sobre o processo. Mas o que inaugura esse processo, fundamentalmente, né, é a junção, né, da câmera com o material fotossensível, né? Da câmera que projeta no seu interior uma imagem, uma certa característica ótica definida pela própria evolução da ótica, por uma série de outras questões que não são de natureza técnica, mas são do próprio processo pelo qual a gente culturalmente aceita um certo tipo de imagem, né, como representação, né, da realidade. Isso tem a ver com aspectos não só técnicos, mas culturais também. E aí a gente acopla uma tecnologia que é capaz de registrar isso como material fotossensível. Então, assim, eu só queria retomar esse ponto, porque é esse momento inaugural da fotografia, quando a gente
E o Daguerre fez isso. O Daguerre conseguiu chegar a um resultado em que câmeras de qualidade com uma técnica muito especial, que ele chegou por caminhos até hoje não claramente documentados e evidentes, ele produz isso que é o daguerreótipo, que vale a pena olhar com cuidado nos retratos que estão aqui, que é uma imagem com todas as qualidades fotográficas que a gente tem hoje, né? E é exatamente esse daguerreótipo, essa imagem com essa qualidade, é que vai provocar toda essa adjetivação no texto, né? Logo no século XIX. Quer dizer, então isso é para dizer o seguinte: se o anúncio da fotografia tivesse sido feito através de uma técnica que era uma técnica de baixa qualidade, de definição, que ela tivesse muito distante daquilo que a própria câmera produz como imagem projetada, ela não teria tido o retorno de repercussão, né, que ela teve. Quer dizer, eu acho que assim, a daguerreotipia ela tem essa característica, ela inaugura, né, quer dizer, o entendimento de que, né, foi dado um passo, né, onde pela primeira vez essa relação entre imagem projetada e imagem registrada guarda uma relação de qualidade muito intensa, né? E é isso que fez a daguerreotipia. E é por isso que ela teve a repercussão que teve, a meu ver, né? Enfim. Então, eu queria só terminar um pouco esse aspecto aqui, tentando pensar que todas as imagens que nos cercam aqui são imagens que foram produzidas dessa maneira, né? E elas já são de outras variáveis, não são daguerreótipos, são variações de processo, são evoluções de processo, são feitas a partir de negativos de vidro, fotografias em papéis, papéis de gelatina, papéis de albumina, platinotipias, diversas variáveis, variações técnicas de produção de imagem, mas todas elas têm uma matriz que é a câmera fotográfica, que é uma alta qualidade de imagem, né? E essa possibilidade de se multiplicar como informação. Então, eu acho que há uma dimensão do pensamento sobre a fotografia muito importante, que é essa relação que o próprio processo estabelece com o tempo e o local, né, na medida em que essas são imagens que têm uma natureza documental, uma natureza figurativa, né? Elas, na verdade, buscam aqui, na verdade, o registro, né, de certas informações e tal, mas elas guardam sempre essa relação com o tempo, né, e com o espaço, que é própria do processo fotográfico. Então, eu acho que a gente tem que, e esse próprio corte dessa exposição trabalha um pouco com isso, né? Quer dizer, trabalha com o fato de que o que define, né, curatorialmente esse universo de imagens aqui é sua proveniência fotográfica, né? E esse fotográfico não quer dizer que tenha maior potência estética, formal, do que outras formas de representação fotográfica. Inclusive, se vocês observarem ali na frente as litografias do Victor Fronde, que é um francês que produz litografias a partir das suas próprias fotografias, né? Mas não fotomecanicamente, as litografias são transcritas para pedra litográfica por litógrafos, copiando, ampliando a imagem fotográfica original, projetando, inclusive usando câmeras escuras para ampliar e desenhando na pedra litográfica toda a informação registrada na fotografia. A estrutura dessas litografias é muito fotográfica, no sentido que ela guarda uma relação de perspectiva e de estrutura da imagem muito próxima à linguagem da fotografia, à própria estruturação da imagem no aparato fotográfico. Entretanto, a forma da litografia, a sua dimensão, né, os aspectos de que você seletivamente pode trabalhar aspectos da imagem, ali você tem um acréscimo de informações de primeiro plano, você tem pessoas, você tem embarcações, coisas que na fotografia original não foram registradas necessariamente, mas a estrutura geral, a paisagem, a arquitetura, ela é toda calcada na fotografia original. Mas você percebe que a litografia tem mais potência do ponto de vista de comunicação visual do que a fotografia naquele momento. A fotografia naquele momento é mais acanhada, a fotografia naquele momento é de menor formato. Basta você olhar do outro lado da parede, você vai ver que o trabalho do Stahl, do Leusinger, do Klum, em relação
a produção litográfica do mesmo período, e basta olhar na outra exposição lá de baixo, que você vai perceber também que tem séries litográficas lá muito fortes. Ou seja, a comunicação visual no século XIX está se apoiando em várias formas, né, de comunicação visual, de representação visual, e, ao mesmo tempo, ela passa a incorporar a fotografia. E a fotografia entra de uma maneira marcante, mas, do ponto de vista estético e formal, ela tem aspectos ainda de escala média, né, e ela, com o tempo, vai crescendo. E se a gente observar depois o Ferrez aqui, a gente vai perceber que o Ferrez trabalha uma década depois para expandir essa potência formal mesmo da fotografia, para crescer em dimensão, para crescer na questão do panorama único, né, de negativo único. E você percebe que tem um ganho de qualidade. Há aqui uma outra leitura que também não quero fazer uma comparação direta, porque é evidente que a gente está tratando aqui só dos fotógrafos que atuaram no Rio de Janeiro, os principais nomes, é uma representação qualitativa muito boa do trabalho deles, e são momentos diferentes também. Mas o que eu estou querendo é traçar um paralelo com as outras formas de representação visual, como a litografia, por exemplo, né? Para dizer que a fotografia ela vai ganhando espaço, ela busca ocupar o espaço das outras formas de representação visual, como a litografia, pela escala, pela qualidade da sua execução, mas ela, a meu ver, traz desde o início uma potência e uma qualidade que as outras formas de representação visual não têm, que são exatamente essas características do processo fotográfico. O fato de que essa imagem ela é gerada em câmera, ela tem um certo tipo de qualidade que a define. E essa qualidade é a qualidade que está associada aos aspectos efetivos de captura, né, ou de registro de uma determinada cena num determinado momento, uma cena que é definida pelo fotógrafo no momento em que ele posiciona a sua câmera e no momento em que ele define que aquele material fotossensível vai ser efetivamente exposto àquela imagem. Então, esse momento, né, e esse ato de captura e esse ato de construção da imagem que o fotógrafo tem, de definir onde sua câmera vai estar posicionada e as N outras variáveis que estão associadas a isso, entre elas, a principal delas, também os aspectos, obviamente, formais, estéticos, que definem essa intencionalidade de criação de uma imagem, né? Quer dizer, não só conceituais, talvez em termos mais contemporâneos, mas também estéticos, formais, no sentido daquilo que o fotógrafo pré-visualiza como construção, né? Quer dizer, de uma imagem, né? Então, tudo isso, né, quer dizer, colabora para a realização dessa imagem, mas que não deixa nunca de ser essa imagem de característica técnica, né? E de registro. Então, esse aspecto do fotográfico, para mim, é marcante. E ele, ao longo de 170 anos, convive com a fotografia permanentemente. Por isso que fotografia é comunicação, fotografia é história, fotografia é fundamentalmente também uma plataforma de expressão artística, né? E de criação artística. Quer dizer, você trabalha, né? E essa é uma exposição de fotografias do século XIX, onde a leitura que a gente faz hoje é de uma leitura de uma informação que está no passado, mas, ao mesmo tempo, na sua construção original, é algo absolutamente contemporâneo por um artista, um fotógrafo, que está buscando construir uma linguagem, né, uma representação através dessa técnica do seu tempo, do seu momento, comissionado ou trabalhando de forma mais independente, mas as questões colocadas para o fotógrafo, em grande parte no século XIX, são ainda as mesmas do século XX, os circuitos são diferentes, claro que questões, principalmente no universo da inserção da fotografia no circuito das artes, são questões mais contemporâneas. Entretanto, a fotografia, ela, no século XIX, ela já nasce de alguma maneira moderna, ela já nasce de alguma maneira criando toda um rompimento, né, com o campo da representação visual. Eu acho que, então, esse é um dado importante que permanece com a imagem, né? E essa exposição tem uma característica onde a gente trabalha com originais de época, que são as obras dos fotógrafos, e, ao mesmo tempo, a gente, por uma questão de mediação de tecnologia, né, trabalha também com alguns elementos que são possíveis hoje, que são os elementos, né, da digitalização e tal. E, particularmente, quer dizer, essa projeção que está aqui
é uma projeção derivada, né, de 15 negativos fotográficos em vidro no Marco Ferrez, que são digitalizados e são trabalhados, né, numa escala ampliada, através de um recurso de digitalização que emula um pouco um movimento sobre a informação visual, né? E cria, na verdade, uma projeção com uma certa capacidade de imersão, né? De você meio ser absorvido, né, por essas imagens. E claro que isso tem um certo poder, né? Tem um poder de persuasão, um poder de... E esse poder, para mim, ele remete para essas questões que eu estou falando. Quer dizer, por que eu consigo trabalhar essas imagens nesse patamar e elas funcionam, né? Elas funcionam por características técnicas, porque tem muita definição, muita informação, né? E elas funcionam também porque é difícil você se libertar dessa noção de que fotografia e realidade, né, convergem, né? Quer dizer, na verdade, um dos temas importantes da cultura contemporânea é o aspecto da mimese, quer dizer, isto é de fato o Morro do Castelo, é uma representação do Morro do Castelo, né? Mas ao mesmo tempo é uma representação fotográfica do Morro do Castelo com muito potencial de informação, e se eu fizer um blow-up dessa imagem, eu vou me perder no meio desses escombros, porque eu vou passar a ver as técnicas construtivas, ou a ver uma representação das técnicas construtivas, eu vou de repente entender a forma como esses muros eram construídos, né? Porque as evidências, né, fotográficas são muito poderosas e, de um certo modo, isso tem marcado, né, quer dizer, essa relação nossa com a fotografia. Portanto, eu estou apenas aqui problematizando um campo, que é um campo da memória, da fotografia e da história, que é o fato de que, a todo momento, isso aqui é autoral, né, quer dizer, são decisões, né, e questões associadas a uma prática da fotografia de um determinado período, a um autor, a um fotógrafo, e os aspectos autorais são os aspectos fundamentais, e, ao mesmo tempo, essa técnica ela gera, na verdade, né, quer dizer, uma quantidade de informação e uma informação para o presente e para a frente também, que tem elementos, né, de conteúdo e de conhecimento que são importantes, né? Então, assim, essa é uma exposição que, do ponto de vista da fotografia, e esse recorte, né, ela está muito associada a isso, e que, obviamente, discute o Rio de Janeiro. Acho que a gente tem uma questão ampla para falar sobre o Rio, né? Mas eu quis comentar um pouco esses aspectos e, apesar da Ana ter dito, não, isso não é uma aula, e eu acabo, né, emendando uma questão com a outra, eu vou fazer um corte arbitrário aqui. Porque... Não, eu queria conversar um pouco, mas é que a gente tem muitas dimensões, né? Quer dizer, aqui do aspecto da fotografia, e da representação da cidade, eu acho que tem inúmeros debates. Então, isso aqui era uma questão que eu queria colocar, que nem precisa ser o tema e o eixo da nossa conversa, né? Mas eu queria, enfim, colocar isso na partida, né? Olha, do ponto de vista fotográfico, eu acho que a gente tem que pensar em final de século, né? Quer dizer, final de século, assim, para a fotografia, início de século para a cidade, mas você está num momento em que a fotografia está passando por transformações importantes. Então, o que acontece na década de 80 com a fotografia? Ela introduz uma nova possibilidade, que é as emulsões mais sensíveis, os processos mais simplificados. Isso tem a ver com a introdução da gelatina na fabricação das chapas fotográficas, tá? Isso deflagra a fotografia amadora, isso deflagra... E essa exposição, ela percorre isso aqui também. Ela deflagra o cinema, na verdade, também, e ela deflagra o próprio processo de melhoria de impressão fotomecânica. Quer dizer, o surgimento da retícula é um avanço da qualidade do processo fotográfico que vem com a gelatina. Uma melhor definição, uma capacidade de se produzir, quer dizer, aqui é toda uma questão que o Joaquim Marçal vai discutir, em parte, possivelmente também, mas é só para dizer que você está num momento de transformação tecnológica que vai, inclusive, permitir a redução das câmeras, né? No começo do século XX, as câmeras na mão e tal. Portanto, há uma modernização na linguagem e há
uma transformação também de final de século e de início de século a toda uma questão, né, de uma modernidade. Se a gente pensar o início, do ponto de vista urbano, do século XX, eu acho que talvez para nós que vivenciamos a passagem do século XX para o XXI, onde a informática foi o grande momento, né, que marcou essa transição, de um certo modo, do século XIX para o século XX, a energia elétrica, basicamente, né, e as transformações urbanas associadas a isso, iluminação pública, transporte de bondes elétricos, como Malta, que foi o fotógrafo oficial da Light aqui, o cinema e a energia elétrica estão associados, porque se desenvolveu algo, mas para virar espetáculo, né, ele dependia, na verdade, em parte do processo, né, de projeção, de casas noturnas, etc. Enfim, então tem toda uma interação, né, e aí você tem aviação, comunicação, automóveis, enfim, tem todo um processo do início do século XX. E a Avenida Central entra nesse contexto, que é um contexto, na verdade, de modernização, urbanização, de referências europeias, do Haussmann em Paris, né, quer dizer, de um processo de intervenção urbana nos moldes, talvez, ou, né, tem paralelos com o que a gente está vivendo hoje, né? Ana Luísa arquiteta e urbanista, e está muito em melhores condições de discutir isso, mas você tem um momento do Rio de Janeiro, né, onde essa intervenção na cidade, né, se materializa como um processo de modernização, e a Comissão Construtora da Avenida Central, que é formada para executar isso, ela atua num processo muito intenso, que é de definir traçado, lotes, fazer todo o processo de acerto, né, das desapropriações, das remoções, das indenizações e da aprovação das novas construções. Então, há um concurso, né, um concurso que é essencialmente de fachadas, mas é um concurso para que todos os lotes adquiridos eles têm que passar por um processo onde os projetos são submetidos e as fachadas são aprovadas. Então, a cenografia desse grande bulevar é previamente, né, quer dizer, definido por essa comissão. Uma vez isso definido, o processo, ou uma vez não, mas meio em processo, enquanto isso vai se definindo, já vai se abrindo, já vai se botando abaixo, né, esses trechos do Rio Colonial, que é uma área central, né, quer dizer, a gente está falando da cidade que se inaugura no Morro do Castelo, né, 1567-68, que se vincula com, do outro lado, o Mosteiro de São Bento, né, aqui no alto do Morro do Castelo, né, o Colégio dos Jesuítas, né, o Morro de Santo Antônio, e desse triângulo onde a Avenida Central está inserida, né, nasce a cidade. Então, ela é um rasgo de 35 metros de largura por aproximadamente, ou 34, não sei se é a largura total dela, por 2 quilômetros e pouco, né, que atravessa, né, esse coração, né, da cidade, que se desenvolveu nesse triângulo, né, do Morro do Castelo, Morro de Santo Antônio e Morro de São Bento, de certo modo, né, que engloba o Paço, engloba todo esse triângulo originário. O Ferrez, quer dizer, aí qual é o processo da fotografia associada à Avenida Central? Você tem o Malta, que nesse momento trabalha com a prefeitura e começa a fazer uma documentação da cidade que antecede o Bota Abaixo, né? E é uma documentação que, do ponto de vista da prefeitura, a finalidade principal é registrar aquilo que vai ser demolido, principalmente para efeito de negociação, porque o processo é tão intenso que eles precisam da informação fotográfica para poder fazer as negociações mesmo após a demolição. Então, eu tenho que demolir e, ao mesmo tempo, eu não consigo negociar tudo com a antecedência necessária, fazer tudo. Então, eu estou demolindo, eu estou arbitrando, né, e, ao mesmo tempo, estou documentando. E é por isso que, em várias imagens do Malta, você vê uma numeração nas casas, nas ruas, meio em diagonal, onde está lá 1, 2, 3, 4, 5, tal, que são exatamente as propriedades, as edificações e tal, né? Então, o Malta está documentando a cidade. Ele está num momento em que a fotografia, ele começa a fotografar em 1900 aproximadamente 3, 5, e ele já está trabalhando com
chapas em gelatina, que são muito mais sensíveis. Portanto, o que ele está fazendo na rua são imagens que têm muito mais informação das pessoas. Quer dizer, você não tem aquilo que no século XIX os fotógrafos buscavam um pouquinho de plano elevado para reduzir o movimento das pessoas na frente, que eram exposições um pouco mais prolongadas, etc. E ele está, do ponto de vista documental, agindo intensamente nesse processo de transformação urbana, né? Você vai ter um outro fotógrafo chamado Torres, que faz um acompanhamento mais da demolição e da construção do paical mesmo, do pó, dessa questão construtiva mesmo da avenida, né? Não, ele não é da prefeitura, mas ele trabalhou ligado à comissão construtora, né? Da Avenida Central. E você vai ter o Marco Ferrez, que faz, na verdade, um trabalho que é muito mais o trabalho de consagrar a obra, né? O álbum da Avenida Central do Marco Ferrez é o monumento ao monumento que é a própria avenida, né? Quer dizer, o projeto do Ferrez é um projeto editorial voltado a eternizar, né, de forma gráfica, o projeto original da avenida. Ele não faz nenhuma leitura crítica do processo, ele não faz nenhuma leitura de acompanhamento da obra, né? Ele tem algumas imagens que mostram um pouco da obra em andamento, que são algumas vistas da avenida nos dois sentidos, né, em direção à Praça Mauá, em direção à Cinelândia, que são imagens que mostram etapas ainda um pouco em processo, mas a avenida já quase finalizada. Mas o conceito do projeto do álbum da Avenida Central é um conceito que o próprio Ferrez propôs, que era a obra estando pronta, a avenida prestes a ser inaugurada, ele se propôs a realizar fotografias das fachadas, sempre a partir dos prédios no lado oposto da avenida, né? Utilizando negativos de grande formato, fazendo correções de perspectiva para emular, né, fotograficamente, para se aproximar ao máximo do concurso de fachadas aprovado, né? E toda a estrutura do álbum, é por isso que a gente está mostrando, né, quer dizer, o álbum na parte superior, né, as colotipias, que é o processo fotomecânico de impressão das fotografias do Ferrez, e embaixo, né, a sua fachada correlata. E o álbum é estruturado dessa maneira, quer dizer, ele vem com duas grandes plantas, a gente só está mostrando uma por falta de espaço, talvez não sei se foi a melhor opção ou não, porque a gente mostrou a da planta construída, mas tem a outra que é o traçado da avenida em cima do arruamento original, que é muito interessante também, porque ele traz todos os terrenos que foram desapropriados.